Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal do mercado brasileiro, dia 3 de abril de 2023. Hoje é meu aniversário, então para mim também é um dia aí mais do que especial, tá? Então se você não comenta sobre os ativos aí, pelo menos me dá um feliz aniversário hoje, vai. Quebra essa. Vocês comentam muito pouco, é impressionante, tá? Bom, vamos lá, esses são os ativos que a gente vai avaliar. Teve uma pequena mudança, né? Eu percebi aí, na verdade era uma falha minha, né? Ninguém falou nada, mas a gente não estava avaliando os juros brasileiros, né? Então eu coloquei aqui em primeiro lugar juros brasileiros, coloquei 2025, porque é o que tem mais liquidez, tá? Os juros brasileiros, não adianta pegar um juros muito longo, né? Porque com a instabilidade do nosso país, tudo vai mudar, tá? Inclusive esse 2025 eu pessoalmente não confio no que ele está dizendo pra gente, eu vou comentar isso quando eu for falar por ele, mas não dá para colocar algo muito distante, na minha opinião, tá? Acaba sendo uma avaliação quase que vazia, tá? E eu também tirei a Cogna daqui, que não estava mais mostrando muita coisa, estava muito lateralizado. Eu achei que não valia a pena, tá? E tem mais um aí que eu acredito que eu vou tirar também a partir da próxima semana. Lembrando também que nesta quarta-feira a gente tem a abertura do mês, né? Então fique ligado aí, porque na quarta-feira, 8 horas da manhã, sai a publicação de abertura do mês de abril, que está começando aí. Então é uma avaliação importante também, porque a gente mostra todos os setores, como é que eles estão se comportando, tá? Eu não olhei ainda o gráfico com a visão de mensal, né? Ou seja, coloco a visão semanal no gráfico para poder ter uma visão mais longa, não olhei ainda, mas eu tenho uma expectativa não muito boa. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então vamos mudar aqui para o gráfico e aí sim começando a colocar os juros DI 2025 negociados na Bolsa de Valores brasileira, naturalmente, né? E a gente vê aí que ele tem, né, máximas mais baixas, né? Ele está em queda. Tá? Ele teve lá um pico em novembro do ano passado, que chegou a quase 14%, chegou a tocar 14%, passou um pouquinho, e no momento ele está aí na ordem de 12%. Tá? Eu não acredito que tenha condições desse país ter uma taxa de juros na faixa de 12%. Espero que caia, né? Mas com essas medidas econômicas, o arcabouço fiscal que saiu essa semana, na minha opinião, é um rolando lero do caramba. Lamentável o negócio daquele. Lamentável mesmo. Tá? Uma coisa que define sem definir. Tá? Tudo está em aberto. Tá? Tipo aquela frase da Dilma, né? A gente vai deixar a meta em aberto e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Enfim. Né? É lamentável colocar uma pessoa como Haddad na economia, ou na fazenda, chame como quiser, o nome não importa. Eu até tinha um pouquinho de expectativa com relação a Tebet, mas eu acho que ela está bem limitada na sua capacidade de fazer alguma coisa dentro do governo. Tá aí o arcabouço fiscal. E não pensem que a bolsa deu uma valorizadinha, os juros caíram e o dólar caiu por causa disso, não. Tá? Não alimentem ilusões. Tá? Não alimentem ilusões. Não correlacione coisas que não estão correlacionadas necessariamente. Há muito mais coisa acontecendo no mundo. Se você não viu a nossa abertura global macroeconômica de ontem, assista. Tá? Para você perceber que a Bolsa de Valores brasileira e o dólar, a relação dólar-real, não gira em torno do nosso umbigo. Tá? Ela depende de uma série de outros acontecimentos, né? Uma série de outros acontecimentos que impactam, e na hora de juntar tudo isso é muito difícil. Por isso que eu gosto do gráfico. O gráfico mostra para onde está indo, sem a gente ficar precisando
entender todo o contexto, porque entender o contexto do Brasil é missão quase impossível, se não for impossível. Tá? Tom Cruise ainda não apareceu para gravar a missão Brasil, né? Vai ser a mais impossível delas. Enfim, olhando aqui então, a gente tem uma configuração de crocodilo que está em baixa, né? Uma pequena correção aqui, lateralizada, teve uma lateralização recente, lateralização aqui também, porém, cândidas pintadas de verde indicam uma ligeira tendência de alta. Né? Indica uma tendência de alta, mas, na minha opinião, ligeira. Tá? O Maximus subindo, tá? Porém já desacelerando. Certo? Então o que acontece? Ele já está enfraquecendo o movimento, inclusive o candle de sexta-feira foi um doji, tá? O de terça-feira foi um doji também. Ou seja, um movimento bem tímido. Tá? Deu uma elevada na quarta-feira, quando foi divulgado o arcabouço. Tá? Já caiu tudo de novo na quinta-feira. Tá? Idiota quem, desculpe, né, se você for um deles, ou uma delas, mas idiota quem andou acreditando que essa elevação dos juros na quarta-feira foi totalmente correlacionada com o arcabouço. Aí foi um aumento, e depois caiu totalmente. Pensa bem, pensa aí que você consegue chegar a alguma conclusão. Então, o que acontece? Graficamente olhando, né, o juros deve se manter mais lateralizado, tá? E tende a enfrentar graficamente uma nova queda. Isso é o que está mostrando, tá? Mas cuidado, isso não é o juros que está vigente. Né? Cuidado para começar a tomar outras interpretações equivocadas aí. Graficamente, ele tende pelo Maximus a subir, pelo crocodilo a descer, e eu acredito que ele vai ficar um pouco mais lateralizado, subindo e descendo, claro, mas num movimento mais lateralizado como aconteceu por aqui. Ok? Agora sim, a Bolsa de Valores. Estou com uma alergia hoje. O Ibov caindo, né? Chegou a bater abaixo dos 100 mil pontos, como a gente anunciou semana passada, né? Vimos falando, que ele ia bater abaixo, bateu, né? E teve uma correção que na sexta-feira já, pelo menos a de quinta, já, que foi um belo de um candle, já foi pro saco, tá? Perdeu tudo na sexta-feira. O Maximus continuou subindo, mas já desacelerando, e a bolsa, na verdade, ela está passando por uma correção. Tá? Nessa semana ela subiu, fruto de uma correção. Ela precisava corrigir, ela já estava na segunda volatilidade, ela não tem saído da faixa da segunda volatilidade, ela até saiu um pouco na quinta-feira anterior, né? Sexta ela já se recompôs, e aí de segunda a quinta ela subiu, corrigindo esse movimento de queda. Aí na sexta voltou a cair. Certo? O respingo ainda não cruzou os dentes do crocodilo, que é um indicativo de que ainda não começou de fato uma virada de alta, apesar dos candles verdes. É uma virada de alta momentânea, porque é uma correção. Certo? O que nos parece aqui é que ela deve encontrar resistência na mandíbula. E encontrou, na verdade, de quinta para sexta. Muito próximo da mandíbula, ela já voltou. Ela pode subir mais um pouquinho? Pode. Mas deve encontrar novamente resistência. Tem um barranco aqui fazendo margem com o pântano. Esses dois elementos devem segurar um pouco, né? Devem ser resistência para o preço, tá? E ele deve voltar, enquanto bolsa, a lateralizar ou cair já de uma vez essa semana. Tá? Dificilmente ela vai romper expressivamente essa mandíbula aqui. Ela pode ir mais longe? Pode.
ela pode chegar talvez até a segunda volatilidade aqui. É possível isso acontecer, mas dificilmente passa. Vai voltar a cair. Então, fiquem espertos. E outra, olha o baixo volume. Olha isso daqui que foi lá em novembro, começo de novembro, logo depois das eleições, aqui 31 de outubro, época das eleições, virada, né, de 31 para começo. Olha como teve movimento aqui, olha aqui. A bolsa nossa está parada. Eu que opero todo dia, eu tenho até deixado um pouco de operar na bolsa brasileira, eu já não gosto muito de operar nela. Prefiro a bolsa de Chicago. Não tem movimento. Até tem, mas são movimentos que são perigosos, porque tem baixo volume. Dá para operar? Dá para operar. Tem muita gente postando aí que conseguiu operar e ganhou X, Y, Z. Tem, mas é arriscado. Então fique esperto. Ou fique esperto. Ok? Dólar. O dólar ele tem caído. Não se iluda. Não se iluda. O dólar está enfraquecido no mundo todo. Ele vem se enfraquecendo. A taxa de juros americana que subiu recentemente não colou no mercado financeiro. O mercado financeiro não acreditou nessa taxa. Não acreditou que será possível manter esta taxa por longo prazo. As economias estão retraídas. A inflação está aí. Então, o que está acontecendo no dólar aqui tem outros significados que não dá para explorar totalmente aqui. Nem é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer análise gráfica, né, ou análise técnica, né, com o nosso método de análise dinâmica não linear, certo? Então não se iludam. O dólar ele pode até cair mais, mas ele vai voltar a subir. Estruturalmente falando, o real não tem como aguentar os desaforos econômicos que estão acontecendo. Certo? É uma moeda fraca. Relativamente fraca. Ela foi forte um dia, lá em 1994, 95, 96. Depois, agora ela está bem ainda fragilizada. O crocodilo começou a virar. O dólar deu uma caída forte essa semana. Foi uma caída forte, de fato. O Maximus caindo, mas encontrou suporte em 38,2 de Fibonacci. Tanto é que mudou a aceleração, né? A aceleração estava a favor do movimento, virou contra de quinta para sexta-feira. Pode ser só um indicador que mude de novo na segunda-feira, mas no momento ele indica que virou. E ele começa também, não dá para ver direito, mas tem um pontinho aqui bem em cima, escuro, indicando que o movimento está se exaurindo. Então esse movimento aqui está chegando num ponto de exaustão. Ok? O que tudo isso indica? Que o dólar é outro ativo que dificilmente passa da segunda volatilidade, normalmente ele nem chega nela. Em nossa opinião, ele já chegou perto do seu limite de queda. Pode lateralizar um pouco, mas ele deve retomar um certo caminho de alta essa semana. Tá? Para nós aqui, esse movimento está diminuindo, parando, vai virar logo. Não é na segunda-feira, mas vai virar logo. E esse movimento de queda aqui chegou próximo do seu limite, ou já no seu limite, e deve lateralizar ou já começar a subir, ainda que o crocodilo indique ainda uma possibilidade de virada. Está bem lateral, então essa posição do crocodilo aqui não é tão confiável, num movimento tão lateral assim. Tá? E o dólar tem permanecido lateralizado na faixa de 5,20, 5,25. Creio eu que ele vai voltar para essa faixa. Ok? Depois nós temos o milho, né? A gente viu ontem que o milho americano está bonitão, grande, né? Uma alta grande, expressiva, e aqui não para de cair. Ele está inclusive fora da terceira volatilidade já.
Ele não está caindo, ele está despencando. O Maximus continua mostrando queda, apesar do índice de agitação estar começando a chegar na exaustão, que é natural, né? Um ativo que está trabalhando além da terceira volatilidade não aguenta muito tempo. O candle de sexta-feira foi inteirinho fora da terceira volatilidade. Isso é anormal. Bastante anormal. Certo? Então, acreditamos que essa semana ele deve começar um movimento de correção. Vai parar de cair? Não parece. Acho que não. Mas ele deve começar um movimento de correção. Tá? Ou lateralizando, ou subindo um pouco. Eu diria que ele tem mais chance de subir um pouco. Mas não tá bonito isso aqui não. Aí não dá para entrar também vendido agora, porque ele já está muito esticado. Ah, pode cair mais mesmo estando esticado? Até pode. Mas qual a probabilidade? Cuidado. Tá? No momento do milho, desse momento aqui, o melhor é ficar de fora. Ok? A não ser que você reduza o tempo gráfico dele e trabalhe realmente com um tempo bem mais estrito, talvez você consiga pegar alguns movimentos. Perfeito? Depois aqui o hash, né, o ETF, que contém aí Bitcoin e Ethereum em sua essência, lateralizado. Ele teve uma subida bonita com vários gaps, né, 3 gaps importantes aqui, ó. Depois lateralizou. Semana passada ele já estava lateral bastante volátil, essa semana lateral menos volátil. Ok? O crocodilo continua indicando alta. O Maximus está lateralizado também. Ou seja, o que indica o gráfico para a gente é que esse movimento lateralizado deve continuar mais algum tempo. Mas depois será de alta. Tá? Nada indica aqui que ele possa sofrer uma correção mais profunda para baixo. Se bem que Bitcoin não está ligado muito a fundamentos. Então ele pode fazer qualquer coisa inesperada. Tá? Fique atento. Depois Vale do Rio Doce. Continua na sua toada de queda. Já o segundo mês que ele só cai, né? O primeiro mês foi fevereiro. O segundo mês foi março. E ela está aí numa toada de queda, né? De baixa. O Maximus totalmente do lado negativo, nenhuma fisgadinha do lado positivo nos últimos 2 meses. Ele entrou no lado negativo na abertura do mês de fevereiro e continuou. Aqui, se for para investimento, não há nada a fazer. Se for para especulação, dá para pegar alguns movimentos quando ela sobe, né? Pegar os movimentos de queda. Tá? Tem encontrado resistência agora aqui nos dentes, ou seja, é um ponto, e na mandíbula pode ser outro ponto. Ok? Mas é absolutamente só entrar vendido nesse ativo. Petrobras, sofrendo a Petrobras com esse governo, né? É difícil. Bom, enfrentou aí uma queda razoável nesse mês de março, recuperou um pouquinho nessa última semana, tá? Mas já fechou de novo caindo na sexta-feira. Né? Quinta fechou caindo, sexta fechou caindo. O crocodilo continua para baixo. Né? Ele passou para baixo no começo do mês de março, foi para baixo. O respingo até deu uma área aqui de que poderia reverter, mas não, queda. O Maximus ainda está subindo, mas começou a lateralizar. Começou a lateralizar e está agora com aceleração para baixo. Né? Portanto, desacelerando esse movimento de alta. Nossa percepção aqui é que ela pode lateralizar um pouco e voltar a cair. Se subir, dificilmente passa da média de 233, azulzinha, e da mandíbula do crocodilo. Dificilmente. Tá? Então seria aí mais 40, cerca de 40 centavos ela pode subir. Tá? Você vê que ela fechou aqui, né? Então cerca de 50 centavos.
e é para baixo. Tá? O movimento de Petrobras é para baixo. Depois vem Magalu, Magazine Luiza. Deu uma recuperada aí no começo desse mês. Né? Depois caiu drasticamente. Voltou praticamente para o estágio inicial. Né? Ou o estágio mais profundo do mês de março. Voltou a dar uma subidinha muito sem graça. Crocodilo continua para baixo. As médias continuam acima do preço. O Maximus lateralizado. A nossa visão ela está começando a encaixar um novo movimento de queda. Essa é a nossa visão. Para nós, Magalu para essa semana é operar vendido, basicamente. Depois aqui a gente tem Via Varejo, mais uma do comércio. Está um tanto lateralizada. Ela até deu uma chacoalhada, mas está um tanto lateralizada. Maximus lateralizado, Crocodilo tudo misturado. Para essa semana a gente só pode dizer que ela deve continuar batendo e voltando dentro de uma faixa estreita que configura como lateralização. JBS, né? Aquela famosa do Joesley. Crocodilo para baixo, Maximus indicando o movimento para baixo. Ela até pode fazer algumas correções, mas a tendência dela é para baixo e para baixo. Então, operar vendido. Depois a gente pega aqui Ambev, mais uma do comércio. Varejista. Aliás, não é varejista, né? De bebidas. Nossa, eu tô confundindo as coisas. Sexta-feira acho que eu tô cansado. Tô gravando isso daqui na sexta-feira. Né? Apesar de estar sendo apresentado para vocês na segunda-feira. Acho que eu tô cansado, não é possível. Eu tô confundindo algumas coisas muito básicas. Descansar final de semana. Enquanto vocês assistem aí as aberturas. Bom, tá subindo. Né? Estava subindo, deu uma corrigida, subiu forte novamente. Aí corrigiu forte na sexta-feira. Porém, toda a indicação gráfica que nós temos é que isso de fato foi uma correção de um movimento mais estruturado de alta. Ainda que o Maximus tenha pintado de cinza aqui. Nossa percepção pode cair mais um pouco, pode lateralizar, pode retomar a alta. Maior probabilidade deve corrigir mais um pouco e aí retomar para alta. Ok? Itaú, tadinho do Itaú, né? Caiu pra caramba, deu uma recuperada, caiu mais um tanto, até deu uns saltos aqui. Esse gap aqui de quarta para quinta, não vejo muita razão. Tá? Alguma empolgação que, na minha opinião, parece vazia. E sexta, fechou no doji. Dúvida. Maximus ainda para cima, mas índice de agitação caindo, o que pode indicar que em breve ela vai entrar em exaustão. Crocodilo ainda na baixa, apesar de estar começando realmente a virar. Nossa opinião, esse mercado, esse ativo, pode lateralizar um pouco e cair dificilmente. Vai subir muito mais do que isso. Não acredito. Banco do Brasil. Teve aí um movimento de alta expressiva, né? Fevereiro foi um S. Né? Março foi um S esticado aqui. Né? Mas basicamente ó, ele termina onde começa. Se a gente pegar o gráfico mensal aqui, deve sair quase que um doji. Ou seja, lateralizado. É um ativo que não inspira confiança para se fazer qualquer coisa. Mas a gente tem que analisar porque é um ativo importante. O Maximus também lateralizado, subindo um pouquinho, mas lateralizado. Tá. Pode subir mais um pouco? Pode. Minha opinião, com dois dojis assim, ele vai dar uma lateralizada e vai voltar a cair. Tá. Por tudo que eu estou vendo aqui, isso daqui não deve se consolidar num movimento de alta, não. Não parece existir nada no gráfico e nada na economia que justificasse isso. Bolsa de Valores, a B3, também continua na queda, ela dá alguns espasmos aí para cima, corrigiu, encontrou resistência, voltou a cair.
O Maximus está lateralizado, ela também está lateralizada, vários dojis, né, com alguns candles fortes para baixo, é daqui para baixo. Tá? Lateralização, sim, queda também. Alta, difícil. Tá? Ou uma altinha aqui já começa a cair de novo. Tá? Esses momentos aqui são excelentes para aproveitar e vender. Fica vendido. Bolsa é ficar vendido. Tá? Aqui é os Minas, né? Os Minas deu um gap fortíssimo de quarta para quinta, bem impressionante mesmo, né? De praticamente ali 40 ela saiu lá para 80, né? 7,40 para 7,80, mas parou no doji, ou seja, ela deu o salto, subiu na quinta e parou para pensar na sexta. Maximus indicando alta, naturalmente, porém um movimento que já está em exaustão, né? O índice de agitação aqui ficou escuro, indicando exaustão. Está próximo da segunda volatilidade, isso pode explicar esse doji. Nossa opinião, ela deve dar uma corrigida. Isso daqui foi muito fora do normal. Deve dar uma corrigida essa semana. CSN também deu um saltinho aqui, mas bem mais modesto. Né? O movimento ainda é de queda, crocodilo de queda, corrigindo, mas crocodilo de queda. O Maximus está indo para cima, mas já exaurindo. Nossa opinião, ela tem espaço para andar mais um pouco, talvez até a mandíbula, tá? Já está começando a subir o barranco, já é mais difícil, talvez até a mandíbula e volta a cair. Essa é a nossa opinião. Ok? Aqui a gente tem Rap Vida, está passando por uns apertos aí, né? Bem lateralizado. Tá? Eu acredito que não está valendo a pena manter esse ativo aqui na nossa análise. Vou considerar alterá-lo para a próxima semana. Mas de imediato, ele está lateralizado, não há muito o que se fazer aqui. Tá? É observar apenas. Eletrobras está sofrendo, tadinha. Está sofrendo. Todo mundo que comprou com FGTS também, ou entrou direto nela, né? Só caiu. Mas ela sofreu aí uma correçãozinha, foi bonito até lá na mandíbula, mas fraco. Tá? Tudo fraco. O Maximus ainda indica alta, porém já freando. O movimento é até bonito essa semana aqui, tá? Perto de toda essa queda aqui, mas o que nos parece mais provável é que ele lateralize um tanto caindo, né? Lateralize com um pouco de queda, para poder recomeçar a subir. Mas vai ser difícil com esse governo batendo nela. Tá? Eu acho que entrar na justiça para tentar reverter a privatização é algo muito surreal demais. Mas da justiça do Brasil qualquer coisa é possível, tá? Principalmente chegar nas altas instâncias. Qualquer coisa é possível. Siga ou não a lei, normalmente não segue. Tá? Normalmente é o arrepio da lei. É isso que vivemos aqui, né? Fazer o quê? Então, há pouco o que se fazer, né? E então tudo é possível, mas eu acredito que ela está tentando sim, né? O mercado está começando a confiar que não vai acontecer nada na justiça, mas ele vai ter dúvidas no caminho. Então, nossa visão, graficamente falando e pelo contexto, como a gente interpreta, é que ele pode lateralizar um pouco caindo e de repente engrenar realmente numa nova alta, se tudo correr bem. Ok? Muito bem. Então, a gente volta aqui para nossa telinha, né? Lembrando que temos aí esses ativos que foram analisados. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira, de novo, lembro vocês que tem a nossa análise mensal. Uma análise é uma abertura muito importante, né? A abertura do mês de abril. O que acontece nos principais setores. Recomendo realmente que assistam. Tá? E, por favor, nos ajudem a divulgar. Curtam aí. Façam um comentário. Me dê feliz aniversário. Né? Já viu alguém pedir feliz aniversário? Não, estou pedindo. Né? Pelo menos faz aí comentários no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, nosso LinkedIn, nosso Twitter. Tá? Todos eles estão ativos, uns mais que outros, ou um mais que outro, tá? Mas estão lá. Conto com vocês até para este mesmo módulo até a próxima segunda-feira, dia 10, e para o módulo mensal até
quarta-feira, dia 5. Ok? Um abraço para vocês e até mais.